Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês. Sou Fabrício Galvani e você está aqui ligado em mais uma das nossas lives transmitida pelo Instagram, né? E hoje a gente, claro, vai ter uma presença ilustre aí, né? A gente vai falar com respeito à bioeletrificação. Então vamos aguardar o pessoal a estar acessando a nossa live, né? Para a gente iniciar os nossos trabalhos. Quero de antemão agradecer a todos que estão aqui entrando na nossa live. Muito obrigado pela presença, uma boa noite a todos. E a gente vai começando aqui os nossos trabalhos. Vamos aguardar aqui o Everton, que já está presente aqui na nossa sala, né? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Então, pessoal, a gente vai falar hoje com respeito à bioeletrificação, tá ok? Nosso convidado especial é o Everton Silva, né, que está ligado à SAI Brasil, né, que é a Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. A gente vai falar com respeito à bioeletrificação, quais são as perspectivas, né, para o nosso país referente a esse novo futuro que está chegando aí. Vamos lá, vamos fazer o convite aqui para o nosso convidado especial. Boa noite, Everton. Boa noite Fabrício, boa noite a todos. Como é que vai? Tudo bem? Você me ouve bem? Áudio tudo ok? Tudo bem, estou ouvindo muito bem, em alto e bom tom, tá tudo certo aqui, espero que com você também esteja tudo bem. Maravilha. Quero dar uma boa noite a todos que estão aqui acessando a nossa live, participando aqui desde já. E hoje a gente veio com esse tema diferenciado aí para falar com respeito à bioeletrificação. Mas antes da gente entrar de mergulho aí no assunto, Everton, por gentileza, né, antes de mais nada, agradeço a sua participação aqui, né, por você ter aceito o nosso convite. Agradeço também a SAI Brasil, né, por ter disponibilizado a sua presença aqui no nosso canal Olho no Olho. E gostaria que você falasse para nós um pouquinho mais sobre quem é Everton Silva. Né? Você está ligado aí no ramo da eletrificação, na parte automotiva. Fala um pouquinho para nós da sua história, Everton. Legal, Fabrício, obrigado aí pela introdução. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Everton Silva. Está congelado aqui. Opa, tá me ouvindo? Opa, agora voltou, Everton. Tá me ouvindo agora? Voltou. Estava congelado, voltou, beleza. Então tá bom. Bom, para quem não me conhece, sou Everton Silva, sou engenheiro automotivo, tenho pouco mais de 20 anos de experiência na área de desenvolvimento de produtos, né? Em especial para a área de autopeças, né? Componentes de motores, componentes veiculares de uma forma geral, e também atuando muito forte nos últimos anos na área de eficiência energética e emissões gasosas, né? Eu estou na SAE já há mais ou menos uns 10 anos, tenho atuado bastante em alguns comitês, algumas comissões que nós temos dentro da associação, né? E recentemente eu fui convidado para assumir a função de mentor de tecnologia, inovação e energia a combustão, né? Então, pela minha experiência, pelo meu histórico, e é um grande prazer participar da SAE como associação, porque é a casa, nós chamamos sempre de Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira, né? Muitos amigos, né? Muitos colegas de trabalho participam dessas comitês, dessas comissões, e a gente lá consegue dividir conhecimento, trocar ideias, né? E conseguir trazer aí a informação necessária, construir conceitos que possam auxiliar de uma forma muito ampla, né? O desenvolvimento da indústria automotiva. Também atuo no mercado, né? Eu sou hoje gerente executivo de pesquisa e desenvolvimento do Grupo MAHLE Brasil, né? Trabalhando no Tech Center de Jundiaí, e também atuo na Associação de Engenharia Automotiva, né? Como diretor de tendências tecnológicas. Então, um pouco, né? São 3 chapéus que eu tenho e faço isso com bastante felicidade, porque trabalhar nesse ramo automotivo é realmente muito legal, né? Muito interessante, a gente aprende todos os dias. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma satisfação minha ter a sua presença aqui, Everton. E para o pessoal que está chegando aqui agora, o nosso tema é bioeletrificação. A gente aqui já trouxe outros convidados falando de outros tipos de combustíveis, diesel, etanol, gasolina. A gente abrangeu aí todos os combustíveis praticamente, né, que tem aí como matriz principal, mas a tendência da eletrificação é presente, não é um futuro nada tão distante, e
Com respeito às perspectivas, Everton, aí para o mercado global e nacional, o que a gente vê com respeito a essa questão da bioeletrificação, né? O que você pode falar para nós com respeito um pouco a essa perspectiva? Aí, essa pergunta era até uma pergunta que eu fazia sempre no final, né, para os outros participantes. Hoje eu já começo a fazer já no começo para você, porque é uma outra temática, né? Já a parte elétrica já não é mais nada futuro, é algo mais presente do que futuro. Legal. Eu acho que isso é importante. Nós estamos vivendo uma fase de eu diria que é uma transição tecnológica dentro da indústria automotiva, né? A indústria automotiva tradicional, nos últimos 100 anos, fez grande evolução, né? Grandes evoluções no desenvolvimento do veículo, né? Seja do ponto de vista de segurança, de consumo energético, né? De design. Então, realmente o veículo veio passando por várias transformações. Estamos agora diante de Só um mais uma minutinho, Everton. transformação, né? Travou um pouquinho aqui, tá? Acho que voltou agora. A internet está querendo derrubar a gente, mas pode continuar, pode continuar. Então, eu falava que a indústria automotiva nos últimos 100 anos, né, passou por uma transformação muito grande, né, desde o primeiro veículo até então. Nós passamos por modificações, né, em termos de segurança, né, melhorou muito a segurança dos veículos, a eficiência energética, emissões, né, e outras frentes também que têm sido muito desenvolvidas nos últimos anos. E principalmente nesse momento estamos vivendo uma transição tecnológica muito interessante, né? A eletrificação ela está vindo mais forte em alguns países, mas ela é muitas vezes uma situação mais regionalizada. Eu queria falar um pouco disso para vocês, né? Mas de uma forma geral, acho que antes de falar da bioeletrificação ou das alternativas que nós temos no Brasil, é muito importante falar um pouco da motivação por que de tudo isso, né? Por que essa transformação muito forte está ocorrendo nos últimos anos, né? Eu acho que o primeiro ponto importante é a questão do aquecimento global, né? Nós estamos acompanhando, vendo que, de fato, a superfície da Terra está cada vez mais quente, existem previsões que indicam um aumento gradativo dessa temperatura, e ela é muito voltada pela emissão de gases de efeito estufa, são vários gases, mas o principal deles é o dióxido de carbono, né, o CO2, e que está presente hoje na combustão dos veículos, né? Então, o veículo, quando ele queima um combustível, né, para transformar aquela energia do combustível em movimento, ele emite uma quantidade de CO2 a cada quilômetro rodado. Então, os países, de uma forma geral, no evento da Câmara Climática Global, né, no COP21, em 2015, fizeram um acordo, né, de reduzir as emissões de uma forma geral, de CO2, nas atividades econômicas, que inclui o transporte, com o objetivo de evitar que a Terra continue aquecendo e nós tenhamos aí desastres ambientais, mesmo da continuidade da vida na Terra. Então, falando num conceito mais didático, é isso que está por trás, né? E aí algumas soluções se apresentaram, né? Quando nós pegamos China, por exemplo, e Europa, as soluções do elétrico veio muito forte, né? Pela questão da redução da emissão de CO2 no escapamento. O elétrico não tem a queima do combustível, então isso, olhando só por ponto de vista do veículo, a redução de emissões ela é bem drástica, né? Só que nós temos que começar a olhar para uma situação um pouco mais ampla, né? E eu queria falar isso um pouquinho mais adiante com vocês, que depende muito da fonte da energia que é abastecido esse veículo, a dele em termos de emissão de CO2, não, né? A gente, né? É sua tela, tá? Opa, não, viu? Mas pode continuar aí, deu uma travadinha aí, você estava falando, pode continuar. Então, assim, colocando de uma forma geral, né, os veículos elétricos estão em mercados mais dominantes, né, como Europa e China, né, com uma solução interessante, uma solução que eu acho que ela veio, de fato, para tomar uma parcela do mercado. Mas a gente precisa tomar cuidado que as soluções globais, né, elas têm que ter um pouco de dosagem na aplicação, porque nós temos condições regionais, né, de cada país, que pode ter uma solução muito efetiva para uma redução de CO2, uma redução de CO2 de verdade,
e com uma necessidade de investimento em infraestrutura muito menor. A gente sabe que os veículos elétricos precisam também de investimento muito grande de infraestrutura, né? Então é esse link que eu faço com a bioeletrificação para o Brasil, tá bom? Uhum. Dentro dessa perspectiva aí, Everton, que você traçou, essa questão da inserção do elétrico como uma alternativa, claro, né, para redução da emissão de CO2, ela existe, mas a gente acaba notando novas perspectivas para o motor a combustão interno. O motor a combustão interno já morreu, ou existem novas alternativas, existe chance de sugar mais desse motor aí ainda? Não, o motor a combustão interna não é uma tecnologia que está morta, tá? Pelo contrário, eu acho que o motor a combustão interna é uma tecnologia que ela vai ter o espaço dela. Eu sempre costumo falar, né? Não é o motor a combustão interna ou o veículo elétrico, né? É o motor a combustão interna e o veículo elétrico. As soluções associadas, né, dependendo de cada região do mundo, vai ter maior penetração do veículo elétrico ou maior a combustão, né, dependendo da condição regionalizada, e nós vamos chegar no atingimento da necessidade de redução de CO2 utilizando também motor a combustão. A gente tem que lembrar que a concepção de um veículo eletrificado ele passa por um veículo híbrido também, né? Nós temos casos aqui no Brasil de veículos comercializados, híbrido, quando nós temos o motor a combustão, nós temos o motor elétrico, né? E esses dois sistemas em conjunto promovem aí um veículo com uma excelente eficiência energética, né? E é uma solução que pode ser aplicada em qualquer país, né? E quando nós falamos do Brasil, o Brasil ele tem um protagonismo muito, muito interessante na questão de fornecer soluções que reduzem de fato a emissão de dióxido de carbono, de CO2, que é o biocombustível. O etanol da década de 70, ele é um combustível muito avançado. O Brasil ele já fez lá atrás o que os países desenvolvidos estão tentando fazer hoje em relação à descarbonização na matriz energética. O etanol, por natureza, né, ele tem uma emissão de CO2 muito baixa, né? Não quer dizer que o veículo, quando queima etanol, não emita CO2. Não é isso, tá? Conceitualmente, o veículo, quando queima etanol, ele emite CO2 também, né? Mas o ciclo de carbono, né, quando você planta a cana-de-açúcar, né, e a planta faz a fotossíntese para crescer, ela sequestra esse CO2 da atmosfera. Então, você fecha um ciclo, né? O que você emite no veículo, você praticamente anula com a fotossíntese da cana. Então, é de fato um combustível avançado, o etanol, mesmo que ele já tenha 40, 50 anos de aplicação, é um combustível sustentável, é uma tecnologia brasileira. Por isso nós temos que trabalhar muito em trazer esse etanol, né, ou o biodiesel, ou qualquer outro biocombustível, dentro do cenário da eletrificação. E eu posso falar para vocês um pouquinho mais de como a gente pensa que é possível fazer isso. Show de bola. Dentro dessa perspectiva aí que você acabou de falar, porque na verdade acaba entrando naquela questão, né, que muitos países julgam de forma diferente as questões, né, da matriz energética. Lá fora, por exemplo, vê-se muito falar mais em elétrico do que em híbrido, né, pelo menos na Europa de uma forma em geral. Já a nossa região tem uma perspectiva um pouco diferente para esse mercado. Aquela história de fazer medidas, em vez do tanque à roda, do poço à roda, faz toda a diferença, né, quando a gente fala isso. E aqui no nosso país, pelo fato de a gente ter uma matriz energética diferente, você acha que o Brasil está numa posição privilegiada? Sem dúvida. Porque o Brasil meio que destoa do mercado em geral, né? Você pega na Europa, para eles é só elétrico. Até você vê muitas pessoas defender só o elétrico, elétrico, elétrico. E aqui o pessoal não está defendendo o cara da casa, né? O que é legal do Brasil é que nós somos diferentes e inovadores por natureza. Acho que a gente tem que se orgulhar bastante disso, porque nós sempre buscamos soluções próprias, né, para os problemas regionais e muitas vezes problemas até globais, né? Então, ou seja, esse ponto que você falou do poço à roda, né, isso é muito, muito interessante. Acho que até para ajudar os amigos que estão aqui conosco hoje, né, escutando essa nossa conversa, né, quando falamos emissão do poço à roda, né, é o que eu falei no começo, o veículo quando queima o combustível para criar o movimento, ele emite CO2.
Esse CO2 ele é chamado de tanque à roda, né? Que é o que você queimou no tanque, né? E levou para a roda para transformar em movimento. Então ele é um CO2 existente, enquanto estiver queimando combustível ele vai existir, né? Mas tem um outro que é o do poço ao tanque, que é o CO2 emitido na fabricação do combustível, né? E isso é muito importante. Quando você começa a colocar em pé de igualdade vários combustíveis, o etanol sai na largada, por quê? Porque tem a fotossíntese da cana, que eu acabei de comentar para vocês, que sequestra o carbono. Coisa que não acontece com combustível fóssil. Quando você extrai um petróleo, né, de um poço e faz o refino dele, a distribuição, ele só emite, né, ele não sequestra nada. E da mesma forma a energia elétrica. Então aí é esse ponto que eu queria chegar. Dependendo da matriz de geração de energia elétrica, né, um veículo elétrico ele pode emitir tanto quanto CO2 quanto um veículo a combustão. Vou dar um exemplo para vocês. Se é utilizado carvão, né, mineral, para que gere energia elétrica, isso acontece em vários países, na China, né, em muitos países da Europa, essa matriz energética, essa energia elétrica, ela é suja do ponto de vista de CO2. Né? Se é usado nuclear, ela é mais limpa. Se é usado hidrelétrica, como nós temos no Brasil, também é mais limpa. Só que em época de seca, ligamos termoelétricas que queimam outros tipos de combustíveis fósseis para fazer essa energia elétrica. Então, levar em consideração essa questão do poço à roda faz muita diferença e dá uma vantagem muito interessante para o etanol. E, de fato, é a forma correta de se avaliar, porque a atmosfera, em termos de CO2, ela não se importa muito com o CO2 sendo de escapamento, mas sim com o CO2 que está na atmosfera. Então, tem que levar em consideração toda a conta, né? E indo um passo adiante, Fabrício, se você me permite, nós temos que em algum momento pensar o que eles chamam do berço ao túmulo, que é o quanto você emite de CO2 para produzir o veículo também, e depois para descartar esse veículo ou reciclar ele em algum momento. Então, com esse ciclo completo sendo avaliado, a gente consegue de fato escolher a melhor tecnologia que reduz o CO2, né? Por total, não olhando só escapamento, que não é uma forma muito interessante de se analisar, tá? E correta também. Isso depende muito do ponto de vista de quem vai fazer a defesa, né? Exato. Mas assim, tem dados, né? Acho que tem dados interessantes para a gente avaliar isso, né? Quando você começa a olhar essa matriz energética, o quanto que ela gera de CO2, de gramas de CO2 por quilowatt-hora gerado, ou por quilômetro, que seja, qualquer unidade, você vai começar a comparar e ver que, de fato, tecnologias ou energias limpas, como o próprio hidrogênio, que está se destacando agora na Europa, né? É uma energia muito limpa. Se o hidrogênio é verde, né? Se ele vem de matrizes renováveis. Agora, se ele vem do gás natural ou se ele vem de outro tipo de energia, é preocupante, porque o problema com o CO2 vai continuar, né? Uhum. De uma forma geral, aí, existe algum outro país aí que se destaca como o Brasil com uma matriz energética verde, ou Everton? Você possa citar para nós? Algum assim, mais relevância, de maior relevância? Olha, o Brasil é pioneiro, tá? Nós temos que ter orgulho, mas os países estão indo na direção, né? Muito interessante. Os Estados Unidos já implementou o E85 há alguns anos atrás e deu um crescimento, né, do E85. Inclusive, hoje, os Estados Unidos ele é um grande produtor de etanol. Ele é o primeiro produtor no mundo. O Brasil ficou em segundo lugar. Eles produzem muito etanol, não só para eles, mas para exportação também, né? A China já está adotando um percentual de etanol na gasolina, como é no Brasil, né? A Índia também está indo pelo mesmo caminho, né? Então, ou seja, tem países que estão se movimentando nessa direção. A Europa tem um plano, né, que chama Green Deal, né, que é Acordo Verde, que eles estão prevendo no futuro a descarbonização também de outras matrizes, por exemplo, a elétrica, com energia eólica, né, com energia solar. Então, ou seja, o mundo fez esse acordo, os países estão tentando cumprir, né? E nós começamos a observar que cada um está cumprindo com o que tem de mais disponível, né? Então, por exemplo, os veículos elétricos me parece muito adequado para a Europa, né? A Europa, querendo ou não, é um continente grande, mas os países são relativamente pequenos. Então, a infraestrutura de recarga disponível é mais fácil de ser implementada nesses países, né? E sem dizer que são países ricos, né? No Brasil, país continental como o nosso, para você fazer uma matriz de recarga de um veículo elétrico, né, que vá
do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte ou até Amazonas, tem bastante dificuldade para fazer isso. Então, você utilizar o biocombustível como uma forma de trazer a eletrificação é muito interessante. É isso que nós chamamos de bioeletrificação. Que, por exemplo, nós temos soluções aí já existentes no mundo de célula combustível, né? Que você pode colocar o etanol, né? Fazer uma reforma desse etanol, tirar somente o hidrogênio e, através de uma célula combustível, né? Permitir que esse hidrogênio passe por essa célula, gere uma tensão elétrica e faça a recarga da bateria. Então, você imagine só, você coloca etanol de um lado e você carrega a bateria, né? Precisando muito pouco ou quase nada de uma matriz de recarga plug-in, né? De uma recarga de tomada. Então, essa é uma solução que eu acho que ela encaixa muito bem para o Brasil e eu fico feliz em ver que já existem montadoras que estão pensando nisso, né? Já saiu bastante fatos na mídia, né? Pessoas trabalhando, né, em torno dessa solução, que é uma solução para o Brasil, que é muito interessante, né? Legal. Quero agradecer a todo mundo que está presente aqui na live, mandar um abraço aqui para o Pedro Sachê, mandou aqui uma mensagem aqui. O Brasil tem um cenário favorável para hidráulicas e eólicas, né? Além, claro, né, do etanol, que já é uma tecnologia da vanguarda aqui no nosso país. E você citou, Everton, essa questão aí da dificuldade de poder estar implementando uma distribuição de recarga, né, pela malha que a gente tem do tamanho que é o nosso país. Seria mais propício pensar que no Brasil vai acabar implementando, digamos assim, a parte elétrica mais em centros urbanos, voltados para deslocamento em massa, algo nesse sentido? Exato. Faz todo sentido isso para mim, tá, Fabrício? Se você implementa... Porque a questão da eletrificação não é só pela questão do CO2, isso é muito importante citar, porque o CO2 é um dos problemas, né? Mas nós temos também a poluição local, né? Que são geralmente partículas sólidas, material particulado, óxido de nitrogênio, que causam problemas para a saúde pública em grandes centros, né? Então, se você troca essa matriz, a combustão, por exemplo, ônibus urbano, a diesel, né, para uma matriz de ônibus elétricos, você reduz consideravelmente essas emissões locais e você tem a possibilidade de implementar uma infraestrutura de recarga menor, mais barata, né, e com isso promover uma ação efetiva, não só sobre o ponto de vista do CO2, mas também das emissões locais. Então, eu imagino que a introdução da eletrificação no Brasil, ela vai começar muito forte em frotas cativas, né? Ônibus urbano, veículos de carga, de entregas, né? Os VUCs, né? Em grandes centros, eventualmente frotas de táxi, né? E frotas cativas, por exemplo, car sharing, alguma coisa desse tipo. Quando falamos de caminhões de estrada, né? De longas distâncias, quando falamos de ônibus rodoviários também que fazem grande distância, eles de forma predominante podem trabalhar tranquilamente com combustíveis renováveis, utilizando o motor de combustão tradicional, não precisando de uma infraestrutura tão grande de recarga. Beleza. Voltando um pouquinho à questão dos motores a combustão, né? Já que existem melhorias que pode ser feita nesses motores, Everton, você que trabalha aí no desenvolvimento de peças, como que você enxerga o lubrificante, né, como ferramenta de apoio para melhoria desses novos motores, futuros motores de combustão internas, aliado aí com motores com veículos híbridos? Bom, isso é um ponto importante, né? Quando falamos da questão dos fluidos de uma forma geral, né? Tanto o óleo lubrificante como fluidos de arrefecimento, mesmo com os veículos elétricos, eles passam a ter um papel muito, muito importante, né? Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouquinho antes, focando na sua pergunta, né? Nós tivemos um programa brasileiro de eficiência energética que começou em 2012, chamado Inovar Alto, e ele trouxe uma série de tecnologias que permitiu que nós melhorássemos muito o consumo médio dos veículos comercializados no Brasil. Pra ter uma ideia, naquela época, um veículo ele tinha por volta de um consumo de 2 megajoules por quilômetro, né, que é um valor relativamente alto. E em 2017 foi colocado um target, que é a média da frota, né, por montadora. Lógico que tem que ver a massa média, né, dos veículos da montadora,
Mas na média, para uma massa de referência de 1.121 quilos, 1,82 megajoule por quilômetro. O que significa isso? Tinha que melhorar 17%, entre 15% e 17%, né? A média de consumo desses veículos. E aconteceu, tá? Vocês podem notar, nós tivemos adesão muito forte de motores 3 cilindros, né? De motores turboalimentados, nós tivemos adesão de chamados de pneu verdes, né? Que são pneus que têm menor resistência ao rolamento. Os veículos melhoraram um pouco a aerodinâmica e o óleo lubrificante entrou muito forte nisso, né? E o óleo ele entra muito forte em dois vetores, né? O que nós chamamos de friction modifiers, né? Que são os aditivos para melhorar o atrito do motor, e também a viscosidade, que acaba melhorando o atrito hidrodinâmico, né, do motor. Então, nós começamos a ver no mercado óleos 0W20, né? Já uma tendência na Europa de 0W16, eu acredito que isso deve chegar no Brasil em breve. Então, começamos a ver aí viscosidades bem baixas que contribuíram e muito para a melhoria do consumo energético dos veículos, né? E aí é importante dizer que tem uma segunda fase agora, prevista para 2022, que é o Rota 2030, né? Mudou o nome, não é mais Inovar Alto, agora é a Rota 2030, porque ele ampliou um pouco mais, entrou segurança veicular e outros fatores também que são importantes. E precisa melhorar mais 11% a eficiência dos veículos, né? E eu tenho acompanhado muito o desenvolvimento das montadoras, porque eu trabalho nessa área, e eu vejo um esforço muito grande da indústria automotiva brasileira em prover veículos mais eficientes. Então, nós vamos ter mais modelos agora turboalimentados, com injeção direta, continua a aplicação de óleos de baixa viscosidade, os veículos estão melhorando em termos de design, então, ou seja, nós podemos esperar para o ano que vem veículos mais eficientes, né, na frota, e a gente consegue agora ter veículos que fazem tranquilamente aí, em algumas condições, né, de uso padrão, 15, 16 km por litro, que é muito diferente dos 10, 9 km por litro que nós tínhamos lá antigamente com as tecnologias anteriores, né? Com certeza, toda essa evolução aí só tende a trazer benefício de uma forma ampla, né? Tanto para o consumidor, né, que ele vai ter um rendimento maior aí com o veículo, né, por litro rodado, e assim como também, né, para o próprio meio ambiente, que é o objetivo principal aí de toda essa legislação vigente já há alguns anos. Falando dentro de combustível, né, até o MK Meda, né, citou aqui que na instalação da cana o transporte da cana ainda é realizado por veículos a diesel, né? Mas isso está contabilizado aí na conta, né, Everton? Na questão do poço à roda, né, ou do berço ao túmulo, tudo isso leva em conta essas emissões aí geradas não só pelos transportes, mas também pela própria indústria, né? A usina da cana, todo o processo que envolve ali a produção, o transporte do combustível acabado e por aí vai. Eles não tiram nada de fora, né? É a forma ideal de se fazer. Mas falando do combustível em si, os combustíveis fósseis, qual que é a sua perspectiva para esse mercado, né? Eles tendem a buscar novas opções, né? Por exemplo, já existe, mas vai ser uma tendência muito mais forte, diesel verde, né? O diesel sintético, etanol melhorado, gasolina de uma outra tecnologia, né? O que você pode falar para nós com respeito aos combustíveis fósseis? Legal, não, muito boa pergunta. Antes de mais nada, um abraço para o Kameda, tá? Já fizemos vários trabalhos juntos no passado, então realmente esse mercado ele é pequeno, né? E o Kameda é um excelente profissional que já trabalhou comigo em algumas situações. Bom, muito boa pergunta. Eu acho que assim a situação da frota cativa, né? Por exemplo, a frota que opera dentro do conceito de geração, né, de produção de etanol. Faz muito sentido essa frota ela ser convertida para a utilização do próprio etanol ou para um combustível verde como o HVO, né? Também faz sentido que o HVO está vindo com força no futuro, ou até mesmo a utilização do biometano, que também é possível ser extraído dentro das produções das plantas, né? E se a gente começar a pegar exemplos, né? Por que o caminhão de lixo na cidade também não pode ser movido a biogás, né? Ou a biometano, na verdade? Porque você tem produção do lixo, né? Os gases que saem de lá é biogás, pode tratar, transformar no biometano. Então, assim, à medida que as metas ou as metas de
redução de CO2 vão sendo colocadas pelo governo, isso é muito importante, é ter política governamental com indicação clara de metas, que foi o que aconteceu, que eu falei agora do Inovar Alto e do Rota 2030. As soluções vão se apresentando e vão sendo implementadas, né? Então eu acho muito possível da gente melhorar bastante essa questão do poço à roda, se nós colocarmos, né, por exemplo, a colheita da cana, o transporte, a distribuição desse combustível dentro de uma condição renovável, que hoje é feito com diesel fóssil, tá? Com 10, 11% de biodiesel, algo do gênero, né? Já chegou a 13%, voltou agora a 10%, mas nós podemos aumentar muito ainda a participação do biocombustível na matriz energética de veículos pesados, que hoje são movidos a diesel, né? Para leves temos o etanol, muito bom, mas para diesel ainda falta, eu acho que um passo além, que é trazer essas tecnologias como o próprio HVO, né, biogás, entre outros. Uhum. Falando do HVO, porque, no seu ponto de vista, por que você acha que ele ainda não está tão promissor no nosso país, e o pessoal puxando mais para o biodiesel, tendo em vista algumas perspectivas de, assim, não falando mal do biodiesel de forma alguma, né, mas que ele traz alguns malefícios com a sua inserção no diesel fóssil, né, e por que não já buscar o HVO de uma forma mais taxativa nesse mercado? Qual seria a sua perspectiva? Eu acho que tem espaço para todos, tá? O biodiesel fez um papel fundamental para nós. Teve uma política de governo na época que incentivou muito a questão do biodiesel, né? Puxado pela questão da agricultura familiar, de produtores locais, né? De soja. E eu acho que o Brasil fez grandes avanços nesse sentido, né? Nós avançamos até 13% de biodiesel no diesel, né? A gente sabe os desafios, né? E os desafios do biodiesel no diesel, ele está muito associado, eu já falei isso várias vezes, né, em fóruns que eu participei, ele está muito associado hoje ao método de estocagem do combustível, né? Muitas vezes se tem muito cuidado quando coloca o combustível num tanque, né? Quando o combustível ele fica muito mais higroscópico, então você absorve água, ele começa a oxidar com isso e aí começa a ter problemas, inclusive com lubrificação. Eu acho que é o que os nossos colegas que estão assistindo aqui já acompanharam, acho que vários problemas de campo nesse sentido, mas ele é muito interessante sob o ponto de vista de um combustível ambientalmente correto. Lógico que o HVO é uma outra solução, ele é um combustível um pouco mais caro, porque ele não tem escala, né? Então isso é um ponto importante. Teve uma empresa, um grupo específico aqui no Brasil, que acabou de investir numa usina no Paraguai, que vai produzir muito HVO e tem possibilidade de exportar para o Brasil e outros países do mundo. E eu acredito que à medida que houver aí um incentivo para um aumento gradativo da quantidade de biodiesel, né, ou de biocombustível no diesel convencional, e houver uma meta governamental, eu tenho certeza que o HVO ele vai tomar a posição dele também. E eu acredito que ele pode ser, inclusive, um complemento. Então, por exemplo, vamos dizer que o limite técnico do biodiesel seja 20%. Estou falando aqui de uma forma geral, tá? Não estou dizendo que seja isso, Uhum. né? O complemento para você chegar em percentuais acima de 20% de biodiesel poderia ser o HVO, por que não? Né? Então eu acho que tem espaço para que todos participem muito bem da descarbonização da matriz energética. Legal. O que falta mais é essa questão de cuidado, né, como você citou, a questão do armazenamento. Isso é algo muito, que você disse, né, propício a gerar contaminação e, consequentemente, a contaminação vai gerar malefícios aí no desempenho desse diesel contaminado dentro do tanque do veículo. E, claro, essa política aí, né, do governo em auxiliar aí com foco direto, e foi bem legal essa possibilidade que você levantou, né, de complemento, né? As três tecnologias aí, né, diesel fóssil, biodiesel e o HVO, né, que não deixa de ser um biocombustível, né, ambos os dois, ó, tô repetindo a redundância que eu fiz esses dias aí no vídeo. Mas é muito legal o pessoal poder saber disso, que vai poder existir essa nova perspectiva para o próprio consumidor também, né? Seria como, de repente, isso você acha que talvez vai vir um diesel pronto nesse sentido,
ou o consumidor vai poder, de repente, escolher ali na bomba, vai ter uma bomba de HVO disponível para ele usar? Você acha que vai ser algo nesse sentido ou não? Vai ser um diesel só padrão? Olha, eu acho que é muito cedo para dizer, né, como o mercado vai se comportar em relação a esse novo combustível, mas o que eu posso dizer é que certamente nós vamos precisar, com as metas que foram comprometidas naquilo que eu falei no começo, no COP21, de redução de dióxido de carbono, de CO2, certamente o Brasil vai precisar aumentar gradativamente a quantidade de biocombustível na matriz energética. Isso vale para os veículos pesados também, para quem usa diesel, né? Então, ou seja, o HVO ele vai participar bastante disso, e eu acredito que assim, a forma mais fácil de fazer isso é ter uma mistura pronta na bomba, como hoje é a gasolina comum, né? Ela tem 27% de etanol. Então eu imagino que a gente poderia ter, por exemplo, 30% de biocombustível no diesel, né? Algo do gênero, que tivesse uma complementação entre biodiesel e HVO, né? E dependendo muito da política de preço também, né? Porque isso é um ponto muito importante. A gente precisa saber essa política de preço, né? A gente precisa ter uma competitividade, porque diferente da gasolina do etanol, que ela é basicamente para veículos leves e passageiro, né? O diesel ele tem uma influência direta no preço de tudo, né? Você vai no mercado comprar o arroz, o óleo de soja, a carne, tudo tem um componente do diesel, porque o transporte está presente ali, né? Então, a questão de preço também é muito importante. O efeito cascata. Tem até que você comentou essa questão dos pesados também, né? E falando da eletrificação, né? Ou bioeletrificação, entre leves e pesados aqui, você pode falar a nível global e depois pode também falar a nível Brasil, se você tiver algum dado nesse sentido. O que está mais avançado, os leves ou os pesados na bioeletrificação? Olha, ou eletrificação geral, né? Os veículos leves estão mais avançados, né? Porque houve um esforço muito grande dentro do desenvolvimento de veículos que nós chamamos de BEV, né? BEV, que é os veículos elétricos a bateria, né? E os veículos elétricos a bateria, eles são muito mais aplicados a veículos leves, porque para um caminhão pesado que carrega 70 toneladas, para você ter uma autonomia numa bateria, a bateria tem que ser tão grande quanto o caminhão. Então, começa a ter alguns problemas. Então, por isso eu diria que o BEV para caminhões não é algo que foi muito adiante, mas existem rotas tecnológicas indicando que para veículos pesados, caminhões, para transportes de longa distância no mundo, a solução de hidrogênio me parece uma solução bem interessante. Ela pode apoiar essa questão também da bioeletrificação, ainda mais se esse hidrogênio vindo do etanol ou de alguma biomassa disponível, né? Mas os leves, respondendo sua pergunta, estão mais desenvolvidos nesse segmento, tá? Uhum. E falando aí entre híbridos e elétricos, claro que existe sempre aquela corda, né? Cada um puxa para um lado. Aqui no nosso país, a sua perspectiva é que prevaleça principalmente os híbridos ou os elétricos? Qual que é o seu ponto de vista? A grande limitação nossa, acho que primeiro ponto, né? Infraestrutura de recarga. Quando falamos em infraestrutura de recarga, nós já estamos colocando uma limitação para os veículos puramente elétricos de grandes distâncias. Então, o foco vai ser para veículos elétricos em grandes centros, né? O híbrido já te dá uma autonomia muito melhor, né? Uma autonomia não, mas uma flexibilidade, vamos dizer assim. Então você pode utilizar o motor a combustão, pode utilizar o motor elétrico, dependendo da conveniência ou da condição do terreno, né? Então, eu diria que o híbrido ele tem uma maior vamos dizer assim, penetração no curto e médio prazo no Brasil, né? Lógico, e o custo de aquisição também é muito importante, né, Fabrício? Não pode esquecer que hoje os veículos por volta de 110 mil reais, acima de 110 mil reais, eles representam uma pequena parcela das vendas no Brasil, né? Ou seja, são os considerados veículos premium, então uma pequena parcela da população tem acesso a esse tipo de veículo, a grande massa de vendas são para veículos abaixo de 110 mil reais, são considerados mais populares, né? E tanto o híbrido como o elétrico, ele está considerado dentro desses veículos premiums, pelo custo de aquisição dele. Então, em função desse custo de aquisição, eu diria também que vai ter uma limitação
de introdução desses veículos no curto e médio prazo. Mas no longo prazo, dependendo de incentivos, né, se tiver iniciativa privada também investindo em infraestrutura de recarga, e eventualmente até uma taxação diferenciada para veículos elétricos, pode ser que isso comece a aumentar, talvez a partir de 2030, algo do gênero. Mas a nossa previsão é que as vendas elas vão ser tímidas, né? Pelo menos até 2030, nesse conjunto de eletrificação. E nunca abandonar essa questão da bioeletrificação que estamos falando até agora, que eu acho que é uma rota de baixo investimento, que o Brasil pode ter um protagonismo, né? E ter uma solução que ajuda o meio ambiente com um custo mais acessível, vamos dizer assim, né? Porque está na cara, né? Assim, diversos estudos apontam, né, para essa questão do veículo brasileiro, né, despontar aí com respeito a ser um dos menores, claro, né, em emissão de poluentes, né, dado essa perspectiva de um biocombustível, né, no caso um etanol, né, um fuel cell, um híbrido, que vai trazer muito benefício. Até o Pedro Sachet fez uma pergunta aqui, se você sabe se existe algum projeto da WEG rolando com veículos eletrificados. Olha, eu não posso falar por empresas, né, porque eu não estou dentro da estratégia deles, mas eu sei que existem frentes de trabalho, né, aqui no Brasil, de várias empresas, né, que estão atuando em buscar soluções, né, para viabilizar a eletrificação mais acessível, vamos dizer assim. O que eu posso dizer também, em termos de estratégia, eu acredito que a eletrificação em veículos pesados ela tem uma maior possibilidade de entrar com empresas nacionais mais rápido. Por que eu digo isso, né? Você começa a analisar que os veículos hoje são plataformas globais, né? Então, o veículo é desenvolvido na Europa, ou o veículo é desenvolvido na Ásia ou nos Estados Unidos, é uma plataforma global que ela é exportada para todos os mercados, porque com volume você consegue reduzir bastante os custos associados de desenvolvimento e produção. Em veículos leves isso é muito comum. Então, ou seja, assim, os veículos elétricos que entrarem no Brasil vai ser de forma predominante importado, né? E ele vai ter uma fabricação em alguma localidade do mundo com um custo melhor. Os veículos pesados são diferentes, né? Os caminhões são feitos no Brasil, os ônibus são feitos no Brasil, eles são quase que regionalizados, né? Porque a aplicação nossa ela é muito severa, né? Nós carregamos muito peso nos caminhões, as estradas têm as suas dificuldades, né, em termos de pavimentação, qualidade da pavimentação, e o regime de temperatura e os intempéries aqui são muito críticos, né? Então eu acredito que aqui, nesse campo de caminhões, né, de ônibus, tenhamos mais possibilidades das empresas brasileiras adotar algumas soluções. E aí, com certeza, a WEG, como foi citado aqui, é uma empresa brasileira com muita tecnologia e com certeza eles vão trabalhar, se já não estão trabalhando, num segmento como esse, imagino eu. Certo. A gente viu falar com respeito da Scania rodando com veículos pesados a etanol. Existe alguma perspectiva para híbridos, né, na linha de pesados? Existe. Já falando de Brasil? Existe algumas soluções, já foram até colocadas por algumas montadoras, né, de veículos híbridos para aplicação urbana. E é muito importante frisar, né, o veículo híbrido ele tem grande vantagem para uma aplicação urbana. Uma aplicação rodoviária não faz muito sentido, né, porque aplicação rodoviária, de forma predominante, você utiliza um motor a combustão. Então, o motor elétrico quase não atua ali, ele não traz o benefício do consumo. Numa situação de cidade, você tem a predominância, né, uma boa participação do motor elétrico. Então, eu diria que para veículos de grandes centros urbanos, né, e talvez até veículos menores, como micro-ônibus, tem bastante possibilidade do híbrido ter a sua penetração. Mas, mais uma vez, né, eu tomo muito cuidado quando eu falo de tecnologias, porque não existe uma rota principal. Ou seja, 90% do mercado vai aderir a essa tecnologia. Mais uma vez, as somas das tecnologias e as diferentes aplicações vai fazer com que a gente consiga atingir os objetivos, né, que é custo operacional baixo, redução dos gases de efeito estufa e melhoria, de uma forma geral, também
da questão de eficiência energética, né, no contexto brasileiro, vamos dizer assim. É aquela história, né? Não é um contra todos, né? Todos juntos a Unidos. favor de um objetivo só, né? O pessoal olha as tecnologias de uma forma de conflito, e não é conflito, né? É uma sinergia que elas têm que ter para a gente conseguir chegar nesse objetivo final aí. Até o Cameda comentou aqui que no Brasil existe um alto custo inicial de implementação de postos de eletrificação e o maior incentivo aos veículos híbridos, né, bicombustível e elétrico. Aí depois abaixo tem até um comentário aqui também do Edson Carlos, falando que lá no Belém tem bastante carro híbrido já rodando lá, né? Então é importante a gente ver também o ponto de vista do pessoal referente a o que ele tá vendo na rua, né? Tem muita gente, a moda pega com base naquilo que você vê, né? Você vê um carro elétrico, você, opa, eu quero comprar um elétrico. Você vê um híbrido, você fala, eu quero comprar um híbrido. Exato, não, e o híbrido, né, bom, primeiro que a tecnologia está super acessível, aqui já, acessível que eu falo do ponto de vista de disponibilidade, né, é uma tecnologia ainda um pouco com custo mais elevado, mas quando você pega os híbridos disponíveis, né, eles já estão quase no mesmo patamar de preço de o mesmo modelo a combustão premium, né, combustão top de linha. Então, algumas pessoas já têm feito essa escolha e as montadoras que colocaram isso aqui, especialmente uma asiática, né? Ela trouxe aí, ela teve muitas vendas no ano passado e esse ano também. E o veículo é bem interessante do ponto de vista de consumo de combustível, né? Utilizando etanol, ele tem uma eficiência energética bem alta, é bem interessante. Uhum. Porque é toda uma questão de mercado, né, Everton? Porque você vê, eram poucas montadoras que falavam com respeito a híbrido, né? E aí você já passa a ver outras montadoras olhando para o Brasil de uma forma diferente, como o Brasil é, nessa questão da matriz energética, de forma que lá fora estão abandonando os motores a combustão devido à matriz deles, mas aqui não, né? Eles querendo implementar aí motores híbridos, né, em breve aí, né? Uma montadora já soltou isso na mídia recentemente aí, e outras já estão presentes há algum tempo, como você citou. Exato, isso é um ponto muito interessante. Foi muito legal ver essa montadora apostando no mercado brasileiro, né? E fazendo um híbrido flex para o mercado local. Isso foi bem legal, eu diria que acho que foi uma forma que eles entenderam o mercado e estão colhendo os frutos agora, né? Estão disparados na venda de veículos híbridos, inclusive com fila de espera aí para quem quer comprar o carro, né? Então isso é muito importante, mostra que o produto é bom e fez sucesso. Agora, quando nós falamos da questão da extinção do motor a combustão, a mídia, a mídia também ela sempre busca determinar uma rota única, né? Coisa que eu falei que não existe. Então, a gente, sempre quando fala isso, eu sempre tomo muito cuidado, porque nós estamos falando basicamente da Europa, né? E de uma parte da China, buscando muito essa questão da redução ao máximo do mercado de motor a combustão. Nós temos a Índia, que é um mercado muito grande, nós temos a África, que tem também um mercado, né? Nós temos também um mercado no Oriente Médio, nós temos a América do Sul, que é muito grande, né? Representativa também, e os Estados Unidos, que está seguindo uma rota alternativa também, não está indo diretamente para o elétrico, mas está procurando balancear essas tecnologias, né? Então, eu acho que o motor a combustão tem muitos anos pela frente ainda, temos muito desenvolvimento. Você tinha me perguntado um pouco mais cedo das perspectivas. Existem muitas tecnologias, né, de melhoria de sistema de injeção, de melhoria de fluxo de ar do motor, de novos materiais, né, com menor atrito, que ainda vai permitir o motor a combustão melhorar a eficiência. E tem muitas empresas trabalhando nisso, né, para prover essa tecnologia no futuro mais adiante. Então, a tecnologia não está morta, não. Tem bastante gente trabalhando nesse sentido ainda. Essa resposta aí, Everton, serve para o nosso amigo aqui, Master Day, né? Amigo nosso aí de YouTube. Ele tá com medo, ele é mecânico, então, carro totalmente elétrico vai tirar muitos empregos devido a poucas peças que tem nele. Fica tranquilo aí, Master Day. Vai ter carro motor a combustão por um bom tempo ainda, viu? Isso aí é um medo natural, né, que o pessoal às vezes tem, mas a tendência
como já está mais do que apontada, pelo menos para o nosso país, é de permanecer com motor a combustão. Como você disse, existem novas tecnologias sendo empregadas, né? Parte de revestimento, tribocontatos aí na parte de motores, para redução de atrito e, claro, né, que vai otimizando cada vez mais todo esse desempenho. De uma forma geral, a gente vê aqui que o Brasil vai partir para essa pegada, mas vai ter espaço para os elétricos, né, de uma forma um pouco mais reduzida. Hoje o custo de um elétrico está na faixa de quanto, Everton? Para ter uma noção, você que está por dentro aí dos preços, mais ou menos aí. Olha, no mercado você encontra elétricos entre 180 a 240 mil reais, elétricos pequenos, né? Se nós compararmos os elétricos, eles têm mais ou menos o tamanho, né, de um veículo popular, um veículo hatch, né? O veículo híbrido na faixa de uns 160 mil reais. Por isso que eu falei, eles estão acima daquela faixa que eu diria de veículos premiums, que nós consideramos acima de 110 mil reais, né? Mas à medida que vai ganhando volume também, esses preços vão caindo. Então, eu acho que o mercado vai encontrar um equilíbrio, né, ao longo do tempo para permitir a introdução desse tipo de tecnologia, né? E eu acho que ela vai fazer parte da nossa vida, a tecnologia de eletrificação. É interessante quem tiver a oportunidade de experimentar também, né? Mas ainda ela é muito nova, a gente não sabe o que vai acontecer depois com o reuso dessas baterias, né? O descarte dessas baterias. O custo dessas baterias. Exato. Então, ou seja, só o de repente ela vai custar o preço de um carro novo. Tem isso. Então, eu acho que tem um caminho grande pela frente para a gente descobrir, né, juntos com o mercado, para onde as coisas vão. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil já tem algo muito consolidado, com biocombustível, que eu acho que a gente não pode abandonar. Eu ouço muitas pessoas falando, e me incomoda, assim, as pessoas falam assim, mas o Brasil vai ficar fora da rota tecnológica global. Eu acho que, assim, não vamos ficar fora, vamos participar também com as aplicações que são importantes, mas vamos ter a nossa vocação também, como sempre tivemos, né? Nós temos o etanol aqui há quantos anos e funciona bem, né? Por que não continuar com isso? Já está investido, o etanol está no tanque do posto de gasolina com a bomba disponível, então faz sentido continuar com isso, por que não? Já tem a tecnologia empregada para o híbrido, né? Já está tudo encaminhado, né? Exato. Bom, Everton, como é de praxe, eu nunca deixo chegar até o final, tá? Os 60 minutos aí que o Instagram disponibiliza para nós. Sempre faltando alguns minutinhos, dou um espaço para a gente fazer o pronunciamento final. Quero, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que esteve presente aqui com nós, né, durante essa live. Quem não assistiu, claro, né, desde o início, pode ficar tranquilo, ela vai ficar aqui no GTV disponível. Depois eu vou estar colocando ela disponível também lá no YouTube. Então vocês ficam tranquilos que ninguém vai perder nenhum conteúdo aqui. Basta acessar depois para poder curtir tudo na íntegra. E te agradecer mais uma vez, Everton, muito obrigado por você ter se disponibilizado a dispor um pouco do seu tempo e vir aqui conversar com a gente, falar com respeito dessas perspectivas do mercado bioelétrico. E também agradecer mais uma vez a SAE Brasil, né, por estar aqui participando com a gente no canal Olho no Óleo. Grande prazer, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Em nome da SAE, nós agradecemos muito aí o convite, né? Para nós é sempre um prazer falar um pouco do que a gente discute e das perspectivas para o Brasil. Eu me coloco à disposição através da SAE para também responder perguntas. Vocês podem encaminhar depois para o Fabrício, ele encaminha. Vai ser um grande prazer conversar sobre esse tema, né? E depois, para uma nova conversa, podemos escolher qualquer plataforma que, se deixar, eu fico falando 10 horas sobre isso, que eu gosto muito, tá? Obrigado pelo convite aí. Sinta-se em casa, Everton, imagina, tá? Aqui o convidado é muito mais do que especial, tá? Aqui o show é seu, é você que fez todo o show aqui para nós, trazendo informações aí relevantes para o nosso público. E claro, a gente não vai perder a oportunidade de trazer você aqui mais alguma vez, porque o conteúdo nunca acaba, né? Sempre tem alguma novidade, alguma informação nova, algum ponto mais específico que a gente pode estar abordando. Então, pode ficar tranquilo que futuramente a gente te chama aqui, né, seja no Instagram, seja no YouTube, ou qualquer outra plataforma que tiver disponível no momento, para a gente fazer esse bate-papo aqui, show de bola. Legal, Fabrício. Muito bom estar com vocês aqui hoje, tá?
Sucesso para Obrigado, vocês, galera. aí, pessoal. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos. E semana que vem a gente se encontra aqui. Opa, só um minutinho, Everton. Antes de encerrar, quero deixar um recadinho aqui. Semana que vem a gente está aqui, tem mais uma live, tá, pessoal? Disponível. O participante vai ser o Gilles da Act Oil, né? A gente falou um pouquinho aqui, o Everton falou com respeito à questão do tratamento do diesel, né? Questão do acondicionamento, transporte, e a gente vai falar justamente com respeito à proteção e saúde dos motores diesel, né? A questão de boas práticas, manuseio e tratamento químico aí do diesel fóssil, né? Já adicionado com biodiesel atualmente B13 aqui no nosso país. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. A gente se encontra na semana que vem aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.